Vamos falar agora por uma modalidade do atletismo em que a região aqui do Médio Vale é referência nacional, a marcha atlética. Recentemente, o Brasil conquistou uma inédita medalha olímpica na marcha atlética. E isso impulsionou essa modalidade do atletismo ainda mais aqui na nossa região. Quem vai falar conosco e também sobre um pouco do histórico, né, do desenvolvimento de atletas da marcha atlética aqui na nossa região, é o técnico Ivo da Silva. Ivo, bom dia, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo aqui. Bom dia a todos que nos acompanham, é uma satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez na Rádio Itaberá. O que faz da nossa região ser uma referência nacional nessa modalidade, né? Desde quando a marcha começou a crescer aqui na região? Bom, eu vou dizer assim que, na realidade, foi um desafio. Tá? Lá em 83, eu verificava indo várias seleções catarinenses em campeonatos brasileiros, que na marcha atlética o estado de Santa Catarina sempre zerava, não tinha ninguém. Né? Então eu falei para o presidente da federação da época, por que ele não colocava a marcha atlética nos campeonatos catarinenses? Daí ele me disse, eu não coloco porque não tem nenhum marchador em Santa Catarina. E muito se dava pela discriminação? Não, ele não colocava, não sei por qual razão, mas não tinha. Daí eu disse, presidente, na realidade é o contrário. Não tem marchador aqui porque você não coloca a prova. Coloca a prova que você vai ver como vai mudar. Daí ele foi convencido e colocou. Isso nós estamos falando lá de 1983. Daí na época o senhor era técnico de atletismo. Do atletismo e era o coordenador do atletismo de Blumenau. E nós éramos em 5 treinadores na época, eu era o coordenador, e um grupo de provas que eu treinava na época era as provas de campo e as provas combinadas. Uhum. Tá? Daí eu voltei aqui para Blumenau e disse para os treinadores, agora, a partir de agora, vai ter a marcha atlética nos campeonatos catarinenses e nós temos que fazer pontos, né? Tá? E quem de vocês vai se encarregar da marcha? Aí um diz, eu não tive na faculdade, eu não gosto, eu não sei, várias desculpas. Daí um disse lá, que eu não me lembro quem foi, pega você que deu a ideia. Daí eu disse, muito bem, eu aceito o desafio, eu não sei nada de marcha atlética, mas eu vou mudar a história dessa prova no país. Fui ousado, no país. Então, daí começamos a trabalhar. Eu improvisei dois atletas, um era corredor de 800, outro era corredor de 5.000. Vocês dois vão fazer a prova. A primeira prova foi lá na Tupi de Joinville, era um campeonato juvenil. Levei os dois, e os dois acabaram a prova, foram os primeiros marchadores de Santa Catarina. A partir dali, a gente foi convencendo o presidente de colocar a marcha em todas as categorias, desde do sub-12 até o adulto, e inclusive também nas competições de Master. Daí foi uma outra luta, foi com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, que a marcha daí entrou só no Troféu Brasil, que era a principal competição do país. Sim. Daí eu fui convencendo ele a colocar em todas as categorias também. Daí ele colocou em todas as categorias e a partir daí a marcha começou a se difundir por todo o Brasil. Agora, nós que começamos, nós dominamos a prova aí em torno de 20 anos, campeões da Copa Brasil, tá? Seguidos, tá? Disparados na frente. Blumenau, no caso. Blumenau. E aí eu usei várias estratégias para desenvolver a prova aqui. Uma delas, como eu era professor da universidade também, tá? Eu montava trabalhos para o pessoal entrar na marcha, montar a equipe de marcha e apresentar isso no festival de marcha atlética que eu organizava. Aí nós fizemos em torno de 70 festivais até hoje, tá? Onde participaram aproximadamente 24.000 pessoas. 24.000 pessoas um dia entraram na pista e fizeram uma prova de marcha.
A E maioria, conheceram essa modalidade do a atletismo. maioria não competiu mais, não treinou mais, mas uma vez... Participou. Tá? Então, na nossa região toda, todo mundo sabe o que é marcha atlética. Tá? Mas é bom lembrar, né, Ivo? O É, que é marcha atlética? Para quem ainda não conseguiu se a situar. marcha atlética é a prova mais simples do atletismo. Vamos começar assim. Olha, eu vendo parece a mais difícil, né? Todo mundo sabe andar, né? Que não Sim. tem problema mecânico aí, sabe andar. Daí, uma pessoa andando, ela já cumpre a primeira regra da marcha atlética. Que é caminhar, né? Que é não perder contato com o solo. Então, quando ela está andando, ela está sempre com um dos pés no solo. Na marcha, isso é obrigatório. Agora, a segunda regrinha é quando apoiar o pé no chão, a perna tem que estar totalmente reta, até a vertical. Essa é a segunda regra, que a gente chama de... tem que ter um bloqueio. Feito isso, está cumprindo a regra da marcha. Daí o outro departamento, daí qual é o ritmo que ela vai fazer, né? Você entende? Mas assim... O básico é isso, caminhar com a perna reta quando o pé tocar o solo. Exatamente. Então, isso aí está ao alcance de qualquer um. Você pode praticar em qualquer lugar, seja na pista, na rua, na trilha. Tá? Você pode praticar em qualquer lugar e sem material nenhum para isso. Basta um bom par de tênis. Eu lembro, Ivo, quando eu cobria esportes aqui em Blumenau, e que a marcha sempre foi muito forte em toda a nossa região, né? Que um dos grandes desafios era acabar com o preconceito, né? Porque em virtude desse ter que tocar o pé no solo com a perna reta, gerava uma certa reboladinha, digamos, dos atletas. E isso fazia com que muitas pessoas acabassem não aderindo a essa modalidade. Isso se acabou com o tempo? Eu acredito que melhorou bastante. Agora, eu sempre disse assim, para os meus alunos, lá que seriam os futuros professores de educação física, que às vezes vinham com esse preconceito esse do preconceito, rebolar, né? Do rebolado. Mas, na realidade, eu fazia, vamos fazer assim, anda daqui até ali. Aí todo mundo olha o quadril dele. Daí, tá rebolando? Não. Tá. Todos rebolam. Só que na marcha, como tem esse bloqueio, tá? O movimento do quadril é mais amplo. E daí, quando pega um ritmo muito alto, tá? Aquele rebolado fica mais nítido. Só isso. Tá? Então, a gente pegou, mostrou, fez, todos os alunos participaram das aulas práticas, tá? Participaram do festival e sentiram qual era o drama. Eu normalmente colocava uma distância bem curta para eles, 1 a 2 quilômetros. Sim. Tá? Sendo que a prova da marcha a olímpica é 20 quilômetros, tá? E foi até 50. Hoje já mudaram um pouco a regra, posso falar até depois. Tá? Então, eles tiveram essa experiência e viram que, poxa, é um exercício maravilhoso, tá? E quem quer melhorar o condicionamento físico, tá? Ele tem, usando esporte pedestres, que são mais simples, caminhada, marcha atlética e corrida, tá? Que são os mais simples e que se pode fazer em qualquer lugar. E não custa nada, né? De graça. Exatamente, você pode ir em qualquer lugar. Eu não tenho pista. Tudo bem, faz marcha, faz corrida, faz caminhada. Faz em volta de casa. Faz onde você quiser. Só que tem eu até ia pensando assim para falar para você. O pessoal, você vai lá no Parque Ramiro, por exemplo, você vê lá centenas de pessoas andando, caminhando. Aquela caminhada ali, para melhorar a condição física, não adianta nada. Ela é boa, queima caloria? Queima. Tira o sujeito do sofá? Tira. Tira do ócio. Quebra o sedentarismo? Quebra. Mas não melhora a condição física. Se quer melhorar a condição física, através do esporte pedestre, vai correr ou vai marchar. As duas alternativas. Só que a marcha, o povão ainda não descobriu ela com um elemento que pode melhorar a condição física com superioridade à própria corrida, sem os inconvenientes da corrida. A corrida tem os impactos, cada passada são sucessões de saltos, né? Tem impacto que às vezes influencia lá no calcanhar, lá no joelho, na base da coluna. A marcha não tem impacto, então tem essa vantagem. Além disso, a marcha ela envolve muito mais grupos musculares do que a corrida.
tá? Trabalho intenso de braço, trabalho intenso de ombro, peitorais, do core, tá? E além do membro inferior que envolve tudo, né? Então, eu se tivesse que optar só uma das três, e você pode fazer só um daqui para frente, eu optaria para a marcha, Pela marcha atlética. se pensar na melhoria da minha condição física. Agora, se eu quiser só passear lá no shopping, daí claro que eu vou só andar, né? Andar olhando vitrine e tal. Bom, Ivo da Silva, a marcha atlética, para quem não sabe, né, é a modalidade do atletismo, ou a modalidade em geral, que mais levou atletas da região para a Olimpíada, né, aqui de Santa Catarina. Não só de Blumenau, mas de Santa Catarina. Então, nós já tivemos aqui... Começou pelo Sérgio Vieira Galdino, né? O primeiro foi Sérgio Vieira Galdino. Como é que surgiu o Galdino nesses teus festivais? Não, ele foi convidado por um atleta meu, tá? Eu estava lá no Complexo Esportivo da FURB, tá? Daí, eu trouxe um colega meu para treinar. Daí, ele tinha 16 anos ali na época. O que é que você quer treinar? Perguntei. Eu quero fazer marcha atlética. Foi o único cara que chegou para mim. Chegou lá definido. Não, eu quero fazer marcha atlética. Pô, maravilha, estou precisando mesmo. Tá? Daí treinaram ele e o Cláudio Ouser, foram os caras que mais treinaram naquela época. Cláudio ex-RBS. Exatamente, o Cláudio Ouser, eles foram para os Jogos Abertos de Brusque, né, em 85, tá? Foram para vários campeonatos estaduais. E em 90, né, o Galdino estreou na Olimpíada, 92 né? 92. Depois ele foi em 96 em Atlanta e depois foi em 2004 em Atenas. Foram os 3 Jogos Olha só. Hoje é secretário de esportes aqui de Blumenau. Exatamente. Então, ele foi para a carreira política e administrativa, né? Ele não passou por pouco tempo como treinador de atletismo, né? Mas o forte dele tem sido a parte administrativa e política. Né? Além de Sérgio Vieira Galdino, né, que foi um marco, inclusive, contratado pelo Vasco da Gama, eu lembro que, na época, o Clube de Regatas Vasco da Gama, através do seu presidente Eurico Miranda, criou lá um departamento olímpico. O Vasco queria ser o clube com mais atletas olímpicos do Brasil. E um dos contratados foi o Sérgio Vieira Galdino da marcha. Né? Ele foi, e também foi a Ivana Reim na época. A Ivana Reim foi a que mais se destacou. Antes do Sérgio Galdino, ela se destacou ela é detentora de 29 recordes brasileiros, foi 19 vezes campeã brasileira, só não foi para os Jogos Olímpicos, né? Foi para a Copa do Mundo, foi para o Mundial. Tá? Agora, o Sérgio foi o primeiro nos Jogos Olímpicos. Depois nós tivemos aí de Timbó o José Baggio, o Alessandra Picajeves, que também foram para os Jogos Olímpicos. O Baggio foi para 3. Aqui de Blumenau tivemos o Jonathan Hickman, que foi para os Jogos Olímpicos nos 50 quilômetros. O Moacir Zimmermann também foi para os Jogos Olímpicos. E atualmente nós temos o Matheus Gabriel Delis Correia, que já foi para 2 Jogos Olímpicos. E eu acredito que ele ainda pode pegar mais 2 Jogos Olímpicos ainda. Que bacana isso, né? Sim. Agora, a medalha conquistada pelo Brasil na Olimpíada, durante a cobertura olímpica até ouvi falar muito de Brasília, esqueceram aqui da nossa região com relação à marcha atlética, né? Falaram muito de Brasília. O que essa medalha olímpica que finalmente veio pode impactar nessa modalidade, principalmente aqui na região, né? O nascedouro da marcha atlética. Eu vou dizer assim para você que o papel do Caio Bonfim, que foi o medalha de prata nos Jogos Olímpicos, ele tem se destacado já há vários anos. Inclusive, para você ter uma ideia, o recorde brasileiro juvenil ainda é do Caio, obtido aqui no Parque Ramiro Ridger, numa das competições que eu fiz. O recorde é até hoje, e vai ser difícil alguém quebrar esse recorde. Então, o Caio ele tem uma carreira, uma trajetória brilhante. Os 2 últimos anos ele foi campeão do circuito internacional da marcha atlética e o ponto culminante foi essa medalha olímpica. E ele tem muita versatilidade para conversar e ele capitalizou bem essa medalha. Ele saiu em todos os órgãos de imprensa do país e até do exterior e isso deu uma visibilidade muito grande para a prova da marcha que ajudou a difundir, não só para os polos tradicionais que
Santa Catarina e Brasília, e sim o Brasil todo. Hoje nós temos grandes marchadores lá no Ceará, lá em Pernambuco, lá em Vitória, lá em Mato Grosso, tá? Rio de Janeiro está com a principal atleta no feminino do Rio de Janeiro. Santa Catarina continua despontando em várias categorias. Então, essa medalha fez acelerar o desenvolvimento da prova da marcha atlética, que hoje é a principal prova do atletismo do Brasil. Tá? O Brasil tem, além do Caio, tem o Matheus, tem mais o Max também lá de Brasília, que já foi para os Jogos Olímpicos lá em Paris, e com certeza irão para o próximo. Tem a Viviane Lira, lá do Rio de Janeiro, que foi para Paris também. A Érica, que mora no Equador, também foi para os Jogos Olímpicos. Ainda acredito que ela pode ir a mais um ainda. Tá? Além da renovação que está sendo muito grande em todas as categorias no Brasil. Que então, importante está passando isso, né? um grande momento. Eu acredito que não vai ficar só no Caio e no Matheus, não. E Tomara. Vai ficar muito além disso. É que a gente só lembra quando chega a Olimpíada e a gente vê lá, né, as conquistas brasileiras. Exatamente. E como o senhor se sente, seu Ivo, sendo um dos responsáveis por desenvolver isso aqui no Brasil, né? Começando devagarinho aqui pela nossa região, pelo nosso estado. Eu me lembro assim, que a primeira competição nacional que a gente foi, daí eu estava levando o Galdino, Ivana e outros atletas. Nós vamos participar dessa competição, foi lá na Sojipa, em Porto Alegre, tá? E acredito que nós vamos mudar a prova da marcha no Brasil. O pessoal brincou comigo, não acreditou, tá? Duvidaram. Mas depois da prova, onde os nossos atletas ganharam e fizeram bonito, todo mundo veio procurar, né? O que houve? E vieram até fazer estágio depois aqui em Blumenau. Tá? Então, eu creio que o meu legado vai ser ter convencido as federações e confederação brasileira a colocar a prova da marcha em todas as categorias, tá? Escolar, o GESC, tem marcha, o GEBS, Jogos da Juventude, então está em todas. Tá? Isso me deixa muito feliz, porque talvez tenha sido eu que deu o start para esse desenvolvimento da prova. E isso é muito importante, né? Como é que está se desenvolvendo essa modalidade do atletismo, a marcha atlética, aqui em Blumenau hoje, professor Ivo? Ela ainda tem, eu tenho vários atletas que são medalhistas em brasileiro. Eu estou com, além do Matheus, tem o Paulo Henrique, que já foi campeão sul-americano, tem a Bruna Batista de Oliveira, que já foi 9 vezes medalhista em brasileiro. Nós temos o Matheus Augusto Brandão da Silva, que já foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. Nós temos a Nair da Rosa, que já foi medalhista em Pan-Americano nos 50 quilômetros. Nós temos a Esmeralda Triay, que já tem 4 medalhas de ouro mundial, tá? Mundial Master, já foi 4 vezes campeão do mundo, tá? Aliás, 3 vezes campeão do mundo e 4 vezes vice-campeão do mundo. Tá? Ou seja, nós temos um número de atletas reduzido, mas de altíssima qualidade. Agora, nós estamos enfrentando dificuldades muito grandes hoje em Blumenau, com o sucateamento da pista do SESI. Que nem existe mais, né? Aquela última pista competição de marcha que eu fiz no SESI foi em 2008, um pouco antes daquela desgraça que deu no Vale do Itajaí. Que aí já acabou com a pista, né? Acabou, sintética. Daí colocaram de novo, mas com material não adequado, encheu de bolha e hoje está sucateado. Então, o que sobrou para nós? O Parque Ramiro Ridiger e as ruas de Blumenau. Só que o Parque Ramiro, ontem, por exemplo, não foi possível treinar no Parque Ramiro Ridiger. O Matheus foi para fazer o treinamento dele lá, teve que ir para casa porque tinha muita gente. Então, inviabilizou fazer um treinamento de qualidade, que é muita bicicleta, cachorro e todos os espaços ocupados. Então, ele está com uma superlotação, mesmo com a criação do Parque Arno Zadrozzi, lá
O Parque da Artex. Aliás, né, a prefeitura cedeu o campo de futebol lá do Parque da Artex em um convênio para o Blumenau Esporte Clube poder disputar a segunda divisão do Campeonato Catarinense, fazer seus treinamentos. Poderia estar aí um local para o atletismo de Blumenau, né? Lá tem condição perfeita, que a pista lá é de 8 raias. Então. Tem condição perfeita de colocar uma pista sintética lá, tem espaço suficiente. Então, pode estar aí a solução, né? Seria da prefeitura, né? Agora, com o SESI vindo para a prefeitura, ainda reacendeu a nossa esperança. Tá? Agora eu diria. Mas ali adaptado ao futebol sobra espaço para uma pista sintética? Tem pista, tem espaço suficiente, sim. Tá? E só para você ter uma ideia, eu fiz inúmeros festivais no Parque Ramiro Ridiger, todas as competições oficiais pela federação, só que a partir do ano passado, ano retrasado, a Confederação Brasileira não homologa mais resultados em pistas que não sejam sintéticas. Então, eu estou impedido de fazer os festivais nossos que envolviam milhares de pessoas lá no Parque Ramiro Ridiger. Então, é mais uma coisa para atrapalhar o nosso trabalho aqui. Tá? Então, eu até aproveitaria o espaço para conclamar o nosso prefeito a olhar com carinho lá para a renovação da pista do Parque Ramiro Ridiger, que ela está deteriorada também, o asfalto está derretendo, tem vários pontos lá, está esburacado, tá? E as ruas, cada vez tem menos ruas para a gente poder treinar, tá? Porque o trânsito está bastante intenso, está ficando cada vez mais perigoso, tá? A pista do SESI, que é o lugar ideal, é o melhor local do Brasil para ter uma pista de atletismo, tem toda a infraestrutura, tem alojamento, tem restaurante, tem tudo lá no SESI, tá? Então, a nossa esperança é que o prefeito realmente se dedique a dar uma destinação adequada pelo potencial que ela tem. Ivo da Silva, obrigado pela tua participação aqui nessa manhã. Eu aqui agradeço a oportunidade e sempre estamos à disposição. Eu conversei com o professor técnico de marcha atlética Ivo da Silva. Falamos um pouco sobre o avanço dessa modalidade aqui na nossa região.